Isso. Ah, Então vamos lá, iniciar nossa aula, tá certo? Olha aí, olha aí. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos, desbravando o direito penal. Hoje é a nossa primeira aula de teoria do crime. Nós vamos trabalhar conduta e resultado de forma bem objetiva, tá? A próxima aula a gente trabalha sobre o nexo causal e a tipicidade, e com isso a gente fecha o que se diz fato típico, tá bom? Então, vamos lá. Conceito analítico de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpável. Isso aqui é o conceito analítico, que é daquela dita teoria tripartite, tá certo, pessoal? Para que nós tenhamos o crime, eu preciso de um fato típico, tá? Esse fato típico ele tem que ser ilícito. O que se diz fato típico? Quer dizer que ele tem que estar, esse fato ele deve estar previsto em uma lei penal, tá? A nosso Código Penal. Ele deve ser dito ilícito, ou seja, contrário ao direito, tá? Contrário ao direito. E o que é culpável? Quer dizer que alguém vai ser punido por isso. É como se a gente tivesse um grau de reprovação, tá? Ele é culpável. É quando a gente consegue imputar uma pessoa a coisa crime. É o que alguns autores dizem que aqui é o critério para aplicar pena, tá certo? Então vamos lá. O fato típico, ele é composto por conduta, resultado, nexo causal ou causalidade, pode vir na sua prova o termo causalidade e tipicidade. E tipicidade, eita, deixa eu fazer aqui para seguir um padrão. E tipicidade. Pronto. Isso daqui é fato típico. Isso aqui são os elementos que compõem o fato típico. Então, se por acaso houver a ausência de qualquer um desses, a falta de um desses, o fato típico some, deixa de existir. Se o fato típico deixa de existir, já que ele é um elemento do que a gente diz que é crime, então o crime também, por consequência, deixa de existir. Tá? Eu espero que tenham entendido. Ó, o pessoal soltando as bombas por causa da aula do professor Cordeiro, tá vendo? Então, culpabilidade. Seria a culpabilidade do indivíduo. Vamos lá. A culpabilidade, ela é composta por imputabilidade. É quando eu consigo imputar o crime a alguém, apontar a alguém o crime. No dito grosso mesmo é isso. Imputabilidade é isso. Tá? Potencial consciência de licitude, ou seja, o infeliz que cometeu o crime, ele sabia que estava fazendo algo ilícito, algo contrário ao direito, algo contra a lei. E exigibilidade de conduta diversa. É como se fosse um grau de reprovabilidade que a sociedade tem perante aquele fato cometido. Ou seja, é como se acontece o fato, aí você pode dizer, rapaz, ele bem que podia ter resolvido o problema da seguinte forma, e não de forma tão brutal. Exemplo, uma batida de trânsito. O cara tá lá, imagine um cidadão que está manobrando o carro e ele acaba perdendo ali a noção de espaço e acaba esbarrando no veículo, no outro veículo que está estacionado e o proprietário do veículo acha no direito de agredir o cidadão. Aí você pode até imaginar, rapaz, ele bem que poderia resolver o problema de forma amigável, né? Ou seja, percebe-se que exige-se uma conduta diversa do que aquela agressão. Potencial consciência da licitude. O cara agrediu e ele tinha consciência, ele sabia que a agressão
é algo contrário ao direito, que ele poderia responder penalmente pelaquela agressão. Imputabilidade. Ele já tem mais de 18 anos, né? Ele é imputável. Ele sabe que está fazendo algo que é errado. Já é adulto, não é doido e já é vacinado. Depois da pandemia, a gente já pode dizer, já é vacinado, né? Agora, por que eu coloquei aqui fato típico e culpabilidade, que é, culpabilidade já seria o terceiro elemento, o pressuposto da pena, tá certo? O pressuposto da pena. Isso aqui são elementos que compõem o crime. Alguns autores dizem que a culpabilidade ela é o pressuposto da pena, ou seja, a culpabilidade ela vem para justificar a aplicação da pena, tá certo, pessoal? Agora, por que eu coloquei isso? Porque há teorias que falam que o dolo e a culpa estão aqui no fato típico, e outra teoria, outros professores, defendem que o dolo e a culpa estão aqui na culpabilidade. Tá? Então, vamos ver aqui. Então, sobre a conduta. O que é conduta? Conduta é um agir do ser humano. É um agir do ser humano. Que agir é esse? Né? Então, o que é conduta? Como eu falo nas minhas aulas, quando eu dou aula de direito penal, já dei muita aula de direito penal, conduta é ação ou omissão. Então, a conduta é o agir, que é uma ação, ou a omissão, que é deixar de agir, de forma consciente e voluntária. É importante demais isso daqui, viu? Dizer que o infeliz do criminoso, ele agiu de forma consciente, ou seja, ele sabia o que estava fazendo, e voluntário, ou seja, ele fez porque quis. Ninguém estava pegando na mãozinha dele, carregando para ele cometer o crime. Ele sabia o que estava fazendo. E outra coisa, é dirigido a um determinado fim, viu? Tem que ser algo dirigido a um determinado fim. Então, o que foi que eu fiz aqui? Peraí, consertei, pronto. O nosso Código Penal, ele adotou a teoria finalista da ação. Teoria finalista da ação. O que diz essa teoria, né? Ela diz que o dolo e a culpa estão na conduta. Ou seja, a conduta ela é recheada de dolo ou culpa. Sem dolo ou culpa não haverá conduta. Se não houver conduta, não há fato típico. Se não houver fato típico, não há crime. Então guarda essa informação, tá? Segundo esse alemão aqui, Hans Welser, é isso que acontece. A conduta ela tem como um elemento seu, um ingrediente que é o dolo ou a culpa. Sem dolo, sem culpa, não há crime. Então, para que, vamos lá, para que a conduta seja típica, ou seja, aquela conduta, para que a conduta seja aquela que está realmente na lei penal, ela deve ser dolosa ou culposa. Olha só a informação. Para que a sua conduta seja dita crime, é necessário que ela seja dolosa ou culposa. Se não houver dolo nem culpa, não há conduta, segundo Hans Welser. Se não há conduta, não há fato típico. Por isso que ele diz, ó, para que a conduta seja típica, ou seja, seja fato típico, para que haja fato típico, é necessário que haja dolo ou culpa. Se não houver dolo ou culpa, não há fato típico. Se não há fato típico, não há que se falar de crime. Aqui, ó. Ou seja, só há crime quando a gente pratica com dolo. Essa ideia que se tem é que a gente tem que agir com dolo ou culpa. Se e somente se a lei penal prevê a forma culposa. Porque a regra no direito brasileiro, eu coloquei assim, porque a regra no direito brasileiro é que o crime ele seja doloso. É necessário que o crime ele seja doloso. Crime culposo é exceção.
Então, quando é que que alguém vai responder por um crime culposo? É quando a lei penal disser. Quando o Código Penal disser que admite-se a pena quando o agente agir culposamente, tá certo? Aí ele responde. Então quer dizer que o crime tem a modalidade culposa, mas a lei ela tem que dizer que há modalidade culposa. Tá certo? Se a lei não falar que há modalidade culposa, quer dizer que aquele crime só admite a forma dolosa. Tá bem? Vamos lá. Já para a teoria causal, olha o que diz essa teoria. Ele diz que o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Professor, que isso é importante para mim. Eu vou fazer concurso na área policial. Olha, você vai fazer concurso na área policial, na área de segurança pública ou na área dos tribunais. É importante você conhecer, nem que seja o essencialzinho aí dessas teorias, tá certo, pessoal? É necessário que você conheça. Então, guarda a teoria finalista da ação, o dolo e a culpa está na ação. Pensa dessa forma. O dolo e a culpa está na ação. A ação é o quê? É conduta. É um agir do ser humano, ou então na omissão. Viu? Teoria finalista quer dizer que o dolo e a culpa está na ação ou na omissão. Teoria causal, o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Isso já caiu em questão de concurso de polícia, de tribunais, e muita gente deixou questão em branco, errou questão, uma besteirinha dessa. Então lembra, viu? Vamos seguindo. Então, casos de ausência de conduta é hipótese de fato típico do crime, a conduta, viu? É a hipótese da exclusão do fato típico do crime. Desculpa, eu tenho que colocar aqui. É a hipótese de exclusão do fato típico, tá certo? Vamos lá. A inexistência de consciência e voluntariedade implica na inexistência da conduta e, por conseguinte, na inexistência do fato típico. Lembra quando, aquele dia no anterior, que o infeliz do criminoso ele tem que agir como? De forma consciente e voluntária. Porque se ele agir de forma inconsciente ou involuntária, a conduta está viciada. Se está viciada, não há fato típico. Se não há fato típico, não há crime. Então, olha, a inexistência de consciência ou voluntariedade, ou seja, inconsciência, involuntário, o cara está agindo de forma involuntária, implica na inexistência da conduta. Ou seja, a conduta deixa de existir. Se a conduta deixar de existir, o crime deixa de existir. Porque sem conduta, nós temos o quê? Inexistência do fato típico. Se nós tivermos a inexistência do fato típico, amigo, e a inexistência do fato típico implica na inexistência do crime. Então, lembra, inconsciência, tá certo? A voluntariedade, viciada. Vontade viciada, olha, coação física irresistível. A gente sabe que existe a coação, mas a coação, ela pode ser moral e pode ser física. Quando a coação for física, irresistível, claro, mas a coação física, nós temos que ela vicia a conduta e logo exclui o fato típico. Quando a coação for moral, quando a coação for moral, ela exclui a exigência de conduta diversa. Logo, ela exclui a culpabilidade. Olha só que coisa interessante, viu? Então, guarda, coação física exclui o fato típico. Coação moral exclui a culpabilidade. Então, você vê que nós temos duas vertentes, né? De um lado, dolo e culpa que estão na conduta. É fato típico.
E do outro lado, nós temos dolo e culpa, que vai estar na culpabilidade, segundo a teoria causal. Aí aqui a gente tem a ideia da coação. A coação ela pode ser moral ou física. Se a coação for moral, ela vai excluir a culpabilidade. Se a coação for física, ela exclui o fato típico, tá certo? Mas lembra, a coação irresistível, viu? Tem que ter esse termo irresistível. Coação irresistível, qualquer das suas vertentes, ela exclui o crime, tá certo? Ela exclui o crime. Então, a inconsciência é o quê? A capacidade, é a falta de capacidade psíquica de vontade, que implica na ausência da conduta. Então, lembra, a inconsciência, ela vai implicar em quê? Implica na ausência de conduta. Se há ausência de conduta, não há crime. Eu quero passar um vídeo aí, um filme que vocês assistem aí, hoje mesmo, então nesse fim de semana, tá certo? Que você vai ter aí uma conduta viciada e, consequentemente, você não vai poder culpar o infeliz pelos crimes que estão acontecendo. Tem um filme aí na Netflix que é o Rua do Medo. Aí tem lá Rua do Medo, 1978. Vai ter um cara que a conduta dele vai estar viciada, viu? A conduta dele vai estar viciada. Que ele está fazendo mal, mas é de forma inconsciente. Então não há crime. Não há como haver crime, tá? Então fica a dica aí de filme esse fim de semana. Assistam aí esse filme aí, que é Rua do Medo, 1978. Tá certo? Ali o Código Penal tá bacana todo, tá, pessoal? Então vamos lá. Voltando aqui. Sonambulismo, hipnose. Viu? Você vai ver que o infeliz ele vai estar num estado de inconsciência. Coação física irresistível. O que seria essa coação física irresistível? Força física externa irresistível que vicia a vontade. É uma força que vicia a vontade. Coloquei aqui os exemplos. A domina B e coloca um detonador em sua mão. Em seguida, usando as mãos de B, faz B pressionar o botão que detona uma bomba que destrói um carro. Perceba que o B ele destruiu um carro através de um detonador. Mas a ação de B de pressionar o botão que detona a bomba, ela foi viciada. Existia uma força física externa irresistível, porque A estava dominando-o. Logo, B não cometeu crime, né? O B ele não cometeu crime, não. Outra coisa que a gente tem que pegar nas questões é caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior vicia a conduta. Se vicia a conduta, amigo, não há crime. Não há que se falar crime, tá certo? Então, por favor, guarda aí. Esses termos volta e meia caem nos concursos aí, né? Da área de segurança pública. Caso fortuito, força maior. Se cair na tua questão, caso fortuito, é tudo com F mesmo. Caso fortuito. Você já sabe que não há crime, velho. Viu? Porque haverá o quê? Uma ausência de conduta. Tá certo? Agora vamos partir para o resultado. A conduta a gente viu, né? Que é o agir do, do agente criminoso. Ou então, deixar de agir. Que vai modificar o mundo, né? Vai atingir o bem jurídico. Ele vai produzir um resultado, né? Ele tem uma finalidade. A conduta do agente ela deve ser consciente e voluntária e voltada a um fim específico, crime doloso. Agora, esse crime, esse fim específico, é porque o cara está querendo o quê?
um resultado. O artigo 13 do Código Penal fala o seguinte, primeira parte dele, tá? É, perdão. O resultado de que depende a existência do crime é imputado a quem? Então vamos lá. O resultado somente é imputado quem lhe der causa. Agora lembra que o resultado o quê? Depende a existência do crime. Viu? O Código Penal está dizendo dessa forma. Então, de acordo com a teoria naturalística, resultado é modificação do mundo exterior, causada pela conduta do agente. Então, lembra, olha, vai ser a modificação do mundo exterior causada pela conduta do agente. Então, nós temos modificação física. O exemplo anterior, quando B explodiu usando o detonador, né? Certo que a conduta dele estava viciada. Mas, enfim, destruiu um carro. Percebe que foi um crime de dano? Isso aqui é um resultado do quê? Uma modificação física, né? O carro estava inteiro. Foi um carro lá. O carro estava inteiro, agora está só o bagaço. Crime de dano. Fisiológica. Imagina aquele exemplo do que houve uma batida de carro, que um motorista agrediu o outro. Bom, ali é lesão corporal. A modificação é fisiológica, né? Os machucados. Ocorrência de Maria da Penha. Opa, modificação fisiológica. Modificação psicológica. Olha, deixa como exemplo aqui a injúria do artigo 140 do Código Penal. Quando alguém xinga você, né? Humilha, enfim. Então, existe resultado para crime? Existe. Existe resultado. Ele pode, implicar em uma modificação visível e não visível, tá certo? Como a psicológica é não visível, né? Atinge o íntere da pessoa. Então, o resultado naturalístico pode ser dito físico ou material. Classificação dos crimes, segundo essa teoria, nós temos o crime material. Tá? Crime material. Eita, o computador endoidou aqui. Crime material. O tipo, quando se diz o tipo, o Código Penal, viu? Que está lá o artigo. O artigo descreve conduta e resultado naturalístico. Então, o artigo descreve uma conduta e um resultado. Agora, só que ele diz o quê? Ó? Sendo este ganha o resultado, esse resultado naturalístico, segundo a teoria naturalística, esse resultado é necessário para a consumação do crime. O resultado. Tá certo? Esse resultado aqui, naturalístico, que é o material, ou seja, a modificação no mundo exterior, ele é necessário para a consumação do crime. Coloquei aqui como exemplo o homicídio e o furto. É bem visível, né? O homicídio e o furto. Nós temos o crime formal. Crime formal. Já aqui o resultado ele não é necessário. Ó. Não é necessário o resultado. Viu? Exemplo é extorsão mediante sequestro. O sequestrador, qual é o objetivo dele? Sequestra uma pessoa e exige resgate, porque a finalidade, o que ele quer com o sequestro é conseguir o dinheiro de resgate, né? O simples fato dele sequestrar com o intuito de conseguir o resgate já consuma o crime. Não é necessário que a família pague o resgate, que o bandido se apodere do valor que ele exigiu. É por isso que diz o crime formal ou de consumação antecipada, resultado cortado, pode vir esse termo na prova, resultado cortado. Muita gente não sabe, né? Diz.
O crime formal, ele pode ser chamado de resultado antecipado ou crime de resultado cortado. Então, ele não exige o resultado naturalístico, tá? E o crime de mera conduta, professor? Eu acho ele parecido achar que mera conduta era igual ao crime formal. Não. Veja que aqui, ó, crime formal, o infeliz, o criminoso, ele comete um fato, ele, ele adota uma conduta que ela é direcionada a uma finalidade, né, específica, ele tem um objetivo. Já no de mera conduta, o infeliz ele não tem um objetivo claro, não se tem. Eu coloquei aqui como um exemplo a violação de domicílio. Olha, o tipo descreve uma conduta, porém sem descrever o resultado. Percebe que extorsão mediante sequestro, o cara fala que vai sequestrar alguém, vai privar alguém de sua liberdade, vai colocar lá em algum tipo de cativeiro, né? Vai privar sua liberdade com o intuito de conseguir o quê? Resgate. Percebe que o tipo penal, ou seja, o artigo, ele descreve a conduta e fala qual é o objetivo, né? A finalidade daquela conduta. Já aqui, no de mera conduta, ele não faz isso não. Ele só descreve a conduta. O artigo, ele descreve a conduta. Não descreve o resultado. Não se exige um resultado naturalístico para a consumação do crime, violação do domicílio. Ou o simples fato de entrar numa casa, pode ver lá no artigo 150 do Código Penal. Depois vocês leem aí o artigo 150 do Código Penal, o que ele fala. Ele não fala adentrar na casa contra a vontade de alguém, sem permissão de alguém, com o intuito de negativo. Ele só descreve a conduta, que entrou na casa de alguém, na residência de alguém, tá no domicílio de alguém, e ponto. É assim que ele fala. Ele não fala qual vai ser o resultado daquilo. Tá certo? Então, isso é dito crime de mera conduta. Olha aqui outro crime de mera conduta, tá no meio da rua. Tá, né? Um ato obsceno, por exemplo. Leia lá sobre ato obsceno. Se ele fala que se tem algum objetivo, com o objetivo de negativo. Então, aquilo ali é de mera conduta. Ato obsceno. Agora tem outros professores, né? Doutrina, outra parte da doutrina, que fala sobre um resultado normativo. O que a gente viu foi resultado naturalístico, tá certo, pessoal? Resultado naturalístico, que ele é físico ou material, poderia ser físico ou material. Mas existe o dito resultado normativo. O que é isso? Ele vem com a teoria normativa ou então jurídica, tá? Pode vir com esse termo na sua prova, teoria normativa ou teoria jurídica. Resultado é a lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pela lei penal. Perceba que essa definição que ele coloca para resultado normativo, ela coincide com o conceito de crime, né? Ela mesma fala, né? O conceito de crime, ele fala que é o conceito de crime com o nome material, né? Material não, perdão, formal. Que ele fala que é uma conduta, né? Uma, uma conduta do indivíduo que causa lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico tutelado pela lei penal. Esse aqui é o conceito material do crime, né? Ele fala que o resultado nada mais é do que isso daqui, ó. Então, para essa teoria, o que eu guardo comigo é que todos os crimes possuem resultado. Resultado normativo, pelo menos o resultado normativo jurídico. Então, eu coloquei uma cariação entre as duas teorias, tá? Veja só. No caso de um homicídio, usando as duas teorias, uma naturalística e a normativa, ou então jurídica, que pode vir na prova. Homicídio, do 121 do Código Penal. A gente sabe que é o quê? Matar alguém, né? Homicídio, matar alguém. Então, vamos lá. Em matar alguém, nós temos o resultado naturalístico, que é o quê? A morte da vítima. Então, o resultado naturalístico
Eita, computador. O resultado naturalístico, ele é a morte da vítima, no caso do homicídio. E qual é o resultado normativo jurídico, da teoria normativa jurídica? O resultado normativo jurídico para ele, para a teoria, é o quê? É a lesão ao bem jurídico. Né? Lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, que é o quê? A vida. Tá certo? Eu quero dizer aqui, a teoria normativa jurídica, ela fala sobre isso. O resultado é a lesão, a ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado pela lei penal. Então, no caso do homicídio, nós temos que é a lesão ao bem jurídico, que foi a vida. Violação do domicílio, artigo 150. Não existe resultado naturalístico. Não existe resultado naturalístico. Tá? Não existe. Porque o cara entrou na casa, modificou algo no mundo exterior, negativo, não se modificou nada no mundo exterior. Mas veja se não tem mas veja se não tem um resultado dito jurídico, normativo, que é o quê? Esse resultado é o quê? É a lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal. Que bem jurídico é esse? O outro foi a vida. Aqui é a inviolabilidade do domicílio. Olha, é a inviolabilidade domiciliar. Posso dizer também que é a intimidade da pessoa. No crime de furto, né? Você tem ali o patrimônio que foi tirado de alguém. Opa, resultado naturalístico, foi o patrimônio que foi tirado. E qual o resultado? Normativo jurídico. Poxa, a propriedade. É ou não é? É a propriedade. Tá? Então vamos para as questões, tá? Vamos para as questões aqui, são 8 questões para a gente fechar aqui a nossa aula. Vamos lá, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 2016. A coação irresistível. Opa, vamos lá. Certo, a coação ela tem que ser irresistível para excluir o crime. Agora a gente precisa saber o quê? Se a coação ela é moral ou física. Se for moral, exclui o quê? A culpabilidade. Se for física, exclui o fato típico. Então, vamos lá. Ele disse que é uma coação irresistível. Desde que física. Opa, perfeito. Física. Exclui o fato típico em relação ao coagido. Que foi no caso do exemplo lá do B, né? Que ele explodiu um carro pressionando o botão do detonador, mas a vontade dele não foi viciada. Foi uma coação física irresistível. Exclui, então, a sua conduta e, por consequente, o fato típico, logo o B não cometeu crime algum. Então a questão está correta, viu? Essa questão aqui está correta. Opa, manda um alô aí pro amigo Anderson. Ministério Público do Rio de Janeiro, 2016. Para a teoria finalista da ação. Opa, velho. Então vamos lá. Se a teoria finalista da ação quer dizer que dolo e culpa tem que estar na ação ou na omissão, né? Esse é o bizu. Olha aqui, ó, dolo e culpa integram a culpabilidade. Tá errado, né? Tá errado. Não integram a culpabilidade. A teoria finalista da ação, dolo e culpa, estão aonde? Na conduta, né? Como eu sempre falo, conduta é ação ou omissão. Então essa questão está errada. Não é para a teoria finalista da ação, mas sim a teoria causal, né? A teoria causal que fala que o dolo e a culpa estão na culpabilidade. Foi o que tornou a questão errada, viu? Então guarda esse bizu, viu? Que a teoria finalista da ação, dolo e culpa estão na ação ou na omissão. Pode olhar que rima perfeitamente. Eita, TCM e RJ. Isso aqui é o Tribunal de Contas dos Municipal do Rio de Janeiro, né? 2015. Vamos lá. Ele está querendo, né, a respeito da relação de causalidade.
É incorreto afirmar. Opa, guarda aí o termo. Ele está querendo o termo, né? Ele está querendo o incorreto. O incorreto vai ser o gabarito. Vamos lá. O resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe der causa. Perfeito, né? A gente viu isso aqui, basicamente a literalidade do artigo 13. O resultado só é imputável a quem lhe deu a causa. Esse resultado depende da existência do crime, né? Que é a teoria do resultado naturalístico, né? A teoria naturalística, que diz que para que nós tenhamos o crime é necessário um resultado, né? É necessário um resultado. E a gente viu aqui na teoria, deixa eu mostrar aqui para você, a própria definição do resultado normativo fala, né? Eu tenho que ter o resultado. Todos os crimes possuem resultado. Então, vamos lá. Então, letra A está correta. Ele quer o incorreto. Letra B. Não há fato típico decorrente de caso fortuito. Opa! Tá certo, né? Como eu disse para você lá no Bizu, pessoal, se uma questão fala de caso fortuito, pode ter certeza que ele vai viciar a conduta. Se viciou a conduta, amigo, não há que se falar de crime, né? A conduta ela faz parte do fato típico aqui. Ó. Não há fato típico decorrente de caso fortuito. Perfeito. Por quê? Porque a voluntariedade do indivíduo está viciada. Viu? A conduta está viciada. Vamos lá. Não há crime sem resultado. Pesado. Pesado, porque eu tenho que usar as duas teorias para responder essa alternativa aqui. Viu? Vamos lá. Ele diz, ó, a regra é essa aqui mesmo. Que, segundo a teoria, por isso que eu tenho que conhecer as teorias. Segundo a teoria normativa, ou teoria jurídica, pode vir assim na prova, todos os crimes possuem resultado. Agora, que resultado é? É o resultado normativo, é o resultado jurídico. Porém, com a teoria naturalística, tá aqui, ó, a teoria naturalística, amigo, existe sim o crime com resultado, que é o crime material, mas existem os crimes que não precisam de resultado, que é o crime formal e o de mera conduta. Conhecendo as duas teorias, eu sei que a letra C está errada. Então, não é. Não há crime sem resultado. Amigo, olha, tome. Porque há sim crime sem resultado. Exemplo, pode haver um crime sem o resultado naturalístico, mas pode ter, e ao mesmo tempo, ele ter o resultado normativo jurídico, né? Todo crime tem resultado normativo jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Ele não especificou qual era o resultado, né? Ó, ele não me falou qual era o resultado. Eu posso pensar, então, por aí, pela teoria naturalística, essa questão está errada. Essa alternativa, perdão. Essa alternativa está errada, logo é o gabarito da questão. Olha aqui a letra D. A omissão também pode ser causa do resultado. Hoje nós estamos estudando o quê? É, dentro do fato típico. Nós estamos estudando a conduta e o resultado. A conduta, ela é a ação ou a omissão, né? É o agir do ser humano ou deixar de agir. Então, você substitui na hora da prova. Ao invés de ler a omissão, você lê assim, ó. A conduta também pode ser causa do resultado, mas é claro. Aí aqui você substitui e olha o artigo 13. E o resultado de que depende a existência do crime só é imputável a quem lhe deu a causa, né? Como é que a gente dá causa a um crime, causa a um resultado? Através de uma conduta. A conduta pode ser o agir ou deixar de agir, né? Essa questão aqui, ela tá certa, essa alternativa tá certa. Então, letra C é gabarito dessa questão.
Questão 4 TRE, em Goiás, 2015. A mãe que, apressada para fazer compras, esquece o filho recém-nascido dentro de um veículo, responderá pela prática de homicídio doloso no caso do bebê morrer por sufocamento dentro do veículo fechado, uma vez que ela, na qualidade de agente genitora, possui a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância da criança. Pessoal, essa questão está errada, porque ele fala sobre homicídio doloso. Bicho, ela estava apressada e esqueceu o filho dentro do carro. Ela esqueceu, tá certo? Ela esqueceu. Ela não tinha o ânimos, né? Ela não tinha o ânimos do crime, de cometer o crime. Ânimos é sério. Aí o que acontece? Ela vai responder pelo crime doloso? É não. Ela responde por homicídio culposo. Por que ela responde por homicídio culposo? Porque a lei penal, né, o Código Penal, ele admite a modalidade culposa do homicídio, tá? Então essa questão está errada porque ela pode ter colocado aqui homicídio culposo, tá bom? Pode olhar aqui, ela não agiu de forma consciente. Ela agiu de forma voluntária, mas ela não tinha consciência, né, de matar a criança. Ou seja, ela não tinha aquela vontade de matar a criança, né? Então a questão está errada, beleza? Vamos aqui, a Câmara dos Deputados de 2014, a partir da teoria tripartida, que é o que é adotada pelo Código Penal, né? Que diz a teoria tripartida, no conceito analítico de crime. Crime é fato típico, ilícito e culpado. Vamos lá. Adotada pelo Código Penal, é correto afirmar que o dolo integra a culpabilidade? E aí, me responde. O dolo, ele integra a culpabilidade? Que a gente estudou aqui é que não, né? O dolo, ele integra fato típico. Ele está dentro da conduta, então ele errou. Não é a culpabilidade, o dolo não está na culpabilidade. O dolo está na conduta, que por sua vez está onde? No fato típico. Então a questão está errada, a questão número 5. Vamos para a questão número 6. Tá? Não há crime sem. Vamos lá. Não há crime sem dolo. Cara, existe sim crime sem dolo, que são os crimes culposos, como a questão anterior que a gente viu sobre a mãe que esqueceu a criança no carro, né? É um homicídio doloso. Opa, perdão, culposo. Não há crime sem resultado naturalístico. Ah, sim. O que não pode haver é um crime sem resultado jurídico normativo, né? Porque para que uma conduta seja dita crime, é necessário que essa conduta ela lese, que ela cause lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico, né? É um bem jurídico, a própria definição, né, material do crime, ele fala sobre isso. Não há crime sem imprudência. Há sim um crime doloso, por exemplo. O próprio crime culposo, que seja por negligência. Ele não é por imprudência, ele é por negligência. Não há crime sem conduta, realmente. Se não houver conduta, não há crime. Por quê? Porque a conduta faz parte do fato típico. E fato típico é um elemento do crime. Não há crime sem lesão. Ó. Claro que há crime sem lesão. Quais? Aqueles crimes que advêm de uma conduta que implica numa ameaça de lesão. Né? Ameaça de lesão. Não existe o crime de ameaça, 147 do Código Penal? É ameaça, né? 147, é isso mesmo. Artigo 147 do Código Penal, ele fala sobre ameaça, amigo. Não há lesão, mas há uma ameaça de lesão. Vamos ver aqui a questão 7, foi no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, salvo os casos expressos em lei, senão quando o pratica dolosamente. Olha só, que questão show de bola, velho. A redação dela, ela foi feita para aquele que não tem aptidão de interpretação de texto, errar mesmo. Questão muito boa. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, salvo os casos expressos em lei, ou seja, somente lei penal define o que é crime. Somente lei penal define o que é crime. Olha aqui, ó. E que crime é o quê? Doloso. Questão perfeita, velho. Essa questão é perfeita, essa questão. Viu? Questão muito boa. Tá certo. TRE de Goiás, 2015. Aquele que for fisicamente coagido. Fisicamente coagido. Opa. Se é física, a coação é física, ela vai excluir a conduta, porque a conduta é viciada. Se excluir a conduta, exclui o fato típico, que por sua vez exclui o crime. Agora só que essa coação tem que ser irresistível. Salvou a questão o cara aqui, ó. De forma irresistível. Porque se a conduta, porque se a coação for resistível, o indivíduo responde, viu? Então vamos lá. Então ele salvou aqui a questão, porque tem que ser ela de forma irresistível. A praticar uma infração penal, cometerá fato típico negativo. Não vai cometer fato típico, não. Ilícito é um fato ilícito, porém não culpável. Mentira. Viu? Ele seria não culpável se por acaso a coação fosse moral. Viu? Se tivesse dito aquele que for moralmente coagido de forma irresistível, pratica uma fração penal dita fato típico ilícito, porém não culpável. Se ele, ao invés de fisicamente, colocasse moralmente, tá certo, pessoal? Então, a gente concluiu aqui, tá certo? Então, até a próxima aula, tá certo? Espero que tenham gostado.